Vamos dar início à mensagem de hoje? Então, mesmo sentado, diga: Senhor, ministre ao meu coração a tua palavra, que é espírito e que é vida, que muda, que transforma, que liberta, que cura, que é luz para os meus pés. Amém. Semana passada nós falamos sobre simplicidade e lealdade. Amém? Diga comigo: simplicidade e lealdade. E hoje nós vamos falar sobre vaidade e deslealdade. Diga comigo: vaidade e deslealdade. Como nós vimos semana passada, nós começamos a ver que quando Deus criou os céus e a terra e o homem, Ele criou com o poder da tua palavra e com as suas próprias mãos, criou o homem e a mulher e abençoou a família. E depois que Deus fez isso, tudo que Deus vai fazer, que Ele fez, está fazendo ou ainda vai fazer nesta terra, até que Ele volte, Ele vai usar uma pessoa. E nós vimos o perfil das pessoas que Deus usa: meninos, pequenos, inseguros, que não sabem falar, que não têm ministérios, que não têm dom. E também vimos qual é o perfil de pessoas que o diabo usa. Diga: feiticeiros, magos, falsos profetas, falsos mestres. E nós falamos sobre isso. E o propósito foi entender a essência da simplicidade e da lealdade. E hoje nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, a vaidade e deslealdade. Semana passada nós vimos o caminho reto, o caminho daqueles que são chamados, e como são usados, de uma forma muito simples, e com o principal requisito, a lealdade, obedecer a Deus. É o primeiro e o único requisito para Deus chamar e usar uma pessoa. Se a pessoa sabe pregar, Deus não leva em consideração. Se a pessoa ora em línguas, se a pessoa é profeta, nada disso Deus leva em consideração quando chama. A única coisa que Ele leva em consideração é a simplicidade do coração, é a lealdade, é a fé obediente. Amém? E hoje vamos ver o outro lado da moeda. Vamos ver a vaidade e a deslealdade. Vamos ver como é que o inimigo pega uma pessoa que foi chamada e coloca ela no caminho da mentira, no caminho do engano, e leva ela pela sua vaidade, a deslealdade e a morte. Diga: o fim da vaidade e deslealdade é a morte. Todos na Bíblia que eram simples e leais foram abençoados, abençoadores, foram um canal de bênção para libertar, curar o povo. Mas todo aquele que é usado pelo inimigo, no seu coração vaidoso e na deslealdade, o final dele é a morte. Diga: o final é a morte. E por que nós temos que entender? Pastor, eu não podia simplesmente, a mensagem da semana passada não é suficiente? Acredito que sim. Acredito que só a mensagem da semana passada, só você saber o caminho certo, já é suficiente. Mas quando conhecemos os dois caminhos, quando conhecemos os dois lados da moeda, as duas atitudes e as suas consequências, fica mais fácil. Quando nós vamos conversar com os jovens, com os nossos filhos, muitas vezes nós falamos: não tem jeito, você vai ter que ter as suas próprias experiências, você é cabeça dura, você vai ter que bater a cabeça na parede, você vai ter que dar murro em ponta de faca, porque você conhece o caminho certo, mas você quer ir pelo caminho errado. Por isso, o propósito deste estudo de hoje, desta mensagem, é sabermos como é que o inimigo trabalha, para que ele não trabalhe no meu coração e dentro do meu chamado. Amém?
O primeiro estágio da vaidade e da deslealdade é o espírito independente. Diga, espírito independente. Pergunta, pastor, o que é isso? É aquela pessoa que é independente. Ela não precisa do pai e da mãe. Ela não precisa dos irmãos. Ela não precisa do pastor. Ela não precisa dos irmãos em Cristo. Ela sabe tudo. Ela tem um espírito independente. Ela faz tudo do jeito que ela quer. Ela faz tudo na hora que ela quer. É como se vamos construir um grande viaduto e tem toda a ciência, e tem as pessoas que estudaram, fizeram faculdade, fizeram estágio, pessoas experientes para construir uma ponte. Só que o arquiteto, o construtor civil, a pessoa responsável, ele traz toda a organização para se construir a ponte, mas o mestre de obra, os pedreiros responsáveis, é como se eles pegassem todo aquele manual e aquela instrução para se construir uma ponte, e ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo. O que vai acontecer com aquela ponte? Ela vai cair. Vai ser tempo perdido. É vaidade. É desobediência. É deslealdade ao conhecimento científico. Porque para fazer cada coisa precisa de conhecimento. Para se construir, para se levantar as colunas, fazer os fundamentos, fazer a ponte, tudo precisa ser como manda o regulamento, como manda a lei científica e da física, porque senão aquela ponte vai cair. E a mesma coisa é em todas as áreas. Se você quer edificar uma família, há princípios. Se você quer edificar uma igreja, há princípios. Se você quer ser um médico, há princípios. E nós devemos obedecer e seguir as etapas. Ninguém que quer ser um médico, que não cursou o ensino médio, vai conseguir entrar em uma faculdade. Existe o tempo, existe as etapas. Vocês estão entendendo? Agora na Bíblia, quando nós vemos um espírito independente, a primeira coisa que nós devemos entender devemos reconhecer o espírito independente pelo que ele realmente, verdadeiramente é. Diga, deslealdade. Ele não é inteligente, ele não é mais sábio do que os cientistas, ele é desleal, ele é desobediente. Não, o jeito que eu faço fica melhor. Não, porque no final aquela ponte vai cair. Então, a pessoa que tem um espírito independente, que vai e faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele não é criativo, ele não é independente, ele é desobediente. Nós podemos ver na Bíblia a história de um grande guerreiro, que andava ao lado de Davi, Joabe, diga Joabe. Nós vimos que uma atitude independente que ele tomou, foi Joabe, o assassino independente. Diga, o assassino independente. Davi estava tentando estabelecer a paz sobre as tribos. Havia muita briga e discórdia entre os líderes de tribo, entre o reino de Israel. E Davi queria estabelecer o reino de Deus, o reino de Davi, e estabelecer a paz. Porque o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. E Davi está lutando para que a paz seja estabelecida. Ele conversa com um, ele conversa com o outro, ele desfaz os problemas. Mas Joabe, que era um guerreiro, ele vai e ele mata uma dessas pessoas. Davi estava querendo conversar com ele, resolver o problema, estabelecer a paz. Mas enquanto Davi estava fazendo a paz, ele estava matando. É como se o pai de família estivesse indo para a direita, mas um filho quer ir para a esquerda. É como se o pastor estivesse caminhando em uma direção e levando as suas ovelhas para o pasto,
mas ele quer ir para outro caminho. O caminho é de paz, mas ele quer estabelecer a confusão. Diga, um espírito independente. Novamente Joabe, com o espírito independente, o assassino independente. Quando o filho do rei Davi, em outro caso, em outra história, o filho do rei Davi, Absalão, ele se revolta contra o pai, e ele tira o pai do trono, e o pai Davi, o rei Davi, tem que fugir para não ser morto. Davi se reorganiza, levanta o exército e diz: vamos recuperar, vamos avançar, vamos retomar o trono. E ele dá uma ordem para todos os guerreiros, e em especial para Joabe: eu quero o meu filho vivo. Mas Joabe, novamente, o rei está fazendo uma coisa e ele está fazendo outra. Diga, um espírito independente. E ao invés de trazer o filho de Davi vivo, ele mata o filho de Davi. Enquanto o rei Davi está colocando paz, enquanto o rei Davi está tomando o trono novamente, retomando o trono e estabelecendo a paz, Joabe está matando os outros. Ele usa a sua espada não para conquistar, mas para matar o irmão, para matar o filho. Toda vez que nós deixamos o espírito independente entrar no nosso coração, entra junto o espírito de morte. Diga, todos que possuem ou que são possuídos pelo espírito independente são assassinos. E é isso que acontece com Joabe. Joabe, o assassino de irmãos, Joabe, o assassino de filhos. E terceiro, Joabe ameaça assumir o controle e mudar o nome da igreja. Joabe era um grande guerreiro, e Davi envia ele para entrar em guerra por uma cidade, conquistar um novo território. E quando Joabe, com o exército de Davi, está conquistando um novo território, ele manda mensagem para Davi. A mensagem é mais ou menos assim, com as minhas palavras: Davi, enquanto eu estou aqui guerreando e conquistando a cidade, e você está aí no palácio, as pessoas não estão entendendo, Davi. Porque se você não vier logo para cá, as pessoas vão achar que eu sou o líder. E as pessoas vão colocar o meu nome nesta cidade. Elas não vão dizer que é a cidade de Davi, elas vão dizer que é a cidade de Joabe. São as pessoas que estão debaixo de uma unção. E há uma unção para vencer, para conquistar. Mas quando ela vai conquistar, a honra não é de Davi, a honra não é de Deus, a honra é dele. Vocês estão entendendo como é o espírito independente? O pai se sacrifica pelo filho, ajuda, instrui, educa, abre portas, é um instrumento de Deus. Mas quando o filho chega lá na faculdade, eu cheguei na faculdade, eu estou fazendo faculdade. Ele não respeita, e ele não honra os seus líderes, os seus pais. Ele não honra a Deus. Diga, um espírito independente não respeita e quer ser honrado e roubar a honra do líder. E o terceiro, Joabe ajuda a oposição. Diga, Joabe ajuda a oposição. Quando Davi já está de idade, e nós já sabemos que Deus levantou Salomão para assumir o trono de Davi no seu lugar. E Joabe, ao invés de fazer a vontade que veio de Deus e que estava no coração de Davi, e de ajudar Salomão, que ainda era um menino, a sentar no trono e reinar e formar um exército forte, Joabe, ele vai ajudar o outro irmão, o outro filho de Davi. O espírito independente nunca quer fazer a vontade de Deus. Ele nunca quer fazer a vontade dos líderes. Ele nunca quer fazer a vontade dos pais. Diga, um espírito independente
Este é o primeiro estágio da vaidade, da deslealdade. É quando entra o espírito independente. E eu faço sem perguntar. E eu faço sem conhecimento. E eu faço antes de buscar a palavra de Deus. E eu faço antes de ter o sim e a aprovação de Deus. Quando entra o espírito independente, entra o espírito de morte. Porque o final de toda vaidade e deslealdade é a morte. Começou com a morte de um irmão. Começou com a morte do filho do rei. Começou com uma desonra. E terminou ajudando os rebeldes. Mas sabe qual é o final de Joabe? Todo vaidoso e desleal, o seu final é a morte. Quantos estavam no aniversário da igreja? Lembra que eu trouxe os 3 conselhos de Davi a Salomão? E um deles é: faça Joabe descer à sepultura com muitas dores. Porque ele matou um chefe de exército. Ele matou um líder. Porque ele matou o meu filho, o filho do rei. Porque ele quis me desonrar. E ele se envolveu com os rebeldes. Diga, este é o espírito independente. É aí que começa o trabalho do inimigo no coração de uma pessoa. O próprio Salomão diz nas suas cartas, em seus textos, diz que tudo é vaidade. A palavra diz que o inimigo caiu dos céus por causa da vaidade. O inimigo começa a trabalhar no coração de uma pessoa na vaidade. Os meus pais não sabem nada. Os meus pais não têm estudos. Não têm estudo. Meu pai não tem faculdade. Meu pai não sabe nada. O pastor não sabe nada. É o espírito independente. Mas o diabo não para aí. Porque o propósito é levar até a morte. O diabo, ele quer entrar no seu coração e no coração de uma pessoa pela vaidade e pela deslealdade e levá-lo a... O segundo estágio, a ofensa. Diga comigo, a ofensa. A Bíblia diz que as pessoas irão traí-lo quando forem ofendidas. Ouça a voz do Espírito hoje. As pessoas que não tiverem suas feridas realmente superadas são separatistas em potencial e podem facilmente se tornarem inimigas de você. O segundo estágio, o primeiro, um espírito independente. O segundo é a ofensa. Diga, a ofensa. Sabe aquela coisa que o pai corrige o filho e todo o filho fica de bico? O pai ensina. O filho fica nervosinho, sai batendo o pé. Fica 2, 3 dias sem conversar com o pai. Diga, é a ofensa. Todas as pessoas ofendidas vão se tornar e vão começar a entrar pelo caminho da vaidade e da deslealdade que leva à morte. Todos nós somos feridos. Todos nós somos feridos no dia a dia. Mas eu não posso ficar ferido. Eu tenho que buscar cura. Ah, meu pai falou um negócio que eu não gostei. É comum eu e a pastora dar orientação e aconselhamento e a pessoa falar: o meu pai há 15 anos fez isso. Eu não perdoo o meu pai. É uma pessoa ofendida que está no caminho da morte. Se ele não perdoar o pai, se ele não buscar cura para as suas feridas, muito em breve, o diabo vai destruí-lo. Vai destruir a sua vida, a sua família. Vai roubar o seu emprego. Vai roubar a sua paz, a sua alegria. Vai roubar a justiça. Por isso, se você está ofendido, busque cura para o seu coração. As pessoas ficam muito ofendidas com o que o pastor fala. Mas eu sei que toda vez que eu falo algo, uma pessoa foi abençoada e outra pessoa ficou ofendida. Vou dar um exemplo.
o texto da mulher que é chamada de cachorrinha, que é um texto que vai trabalhar a vaidade, a raiz da vaidade, a cultura da vaidade, da deslealdade. E Jesus leva ela a se humilhar, ela é humilhada publicamente. E quando eu prego esta mensagem, tem uma pitada de humilhação no ar. Quem você pensa que é para Deus te abençoar? O que você fez para Deus te abençoar? Então toda vez que é ministrado esta palavra, há um clima de humilhação. Mas tem pessoas que dizem: sou cachorro mesmo, pastor, ó. Cachorro, galinha, galo, piranha. É comigo essa palavra, pastor. Mas hoje eu estou mudando. Hoje eu encontrei Jesus. E a minha família vai ser curada. E outros saem daqui. Quem o pastor pensa que é? Para ele falar assim comigo. Por isso, toda palavra que sai deste altar é de Deus. Diga, é espada. E ela penetra. E ela traz separação entre a alma e o espírito. Por isso, toda palavra que eu ministrar aqui, tem pessoas que vão falar, é de Deus, Deus está me abençoando. E vai ter pessoas dizendo, magoei, não gostei. Quer que eu te dê um outro exemplo? Deus vai te abençoar, irmão. Eu creio na bênção da paz e da prosperidade. Um irmão sai daqui, esta palavra é para mim, pastor, eu tomei posse, eu vou entregar os meus currículos, Deus vai abrir uma porta. E sai outro daqui, esse negócio de teoria da prosperidade é um lixo. A grande questão não é o que eu falo em nome de Deus, mas é como você recebe o seu coração, como o seu coração recebe a palavra de Deus. Mas tem pessoas, e graças a Deus, Deus tem dado graça e a maioria tem sido abençoada, mas toda reunião tem alguém que sai ofendido. O segundo estágio, a ofensa. Nós vamos ver a partir deste segundo estágio a vida de Absalão. No primeiro estágio, o espírito independente. Diga comigo, no primeiro estágio, o espírito independente. Nós vimos Joabe, o chefe do exército. Um espírito independente. E agora, a partir do estágio 2, da ofensa, nós vamos ver Absalão, filho de Davi. Davi tinha muitos filhos, e fala que um dos filhos abusou sexualmente de uma meia-irmã. Ele abusou, ele estuprou a sua própria irmã, a sua meia-irmã. E o seu outro irmão ficou com raiva. Ele ficou indignado, ele ficou magoado. Sabe o que acontece com uma pessoa que está ofendida? Eu chego para ela, e você chega para o seu filho e fala, você já até esqueceu, faz uma semana, faz um mês. Você fala, tudo bem, filho? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Tudo. Você quer falar alguma coisa? Quero falar nada. Sabe qual é o terceiro estágio? Diga, passividade. Quem está ofendido, doente, não faz nada, não fala nada, não ajuda em nada. Vamos fazer o coral? Não. Vamos vir no faxinão? Não. Vamos orar? Não. Vamos fazer 21 dias? Não. Ela só fica ali, passiva, olhando. O diabo entra com um espírito independente. E o que você faz por causa do espírito independente dá errado. E porque deu errado entra a ofensa, entra a mágoa. O coração fica doente. O coração fica influenciado por demônios. E aí vem o terceiro estágio, a passividade. Quando o meio-irmão abusou da sua irmã, Absalão ficou 2 anos sem fazer nada, calado. Eu fico muito preocupado com as pessoas que não estão falando nada e não estão fazendo nada. Eu fico com o olho muito aberto com as pessoas que entram nas redes sociais e não curte nada, não compartilha nada, não escreve nada.
Eu fico com o olho muito aberto com as pessoas que vêm à igreja e nem cumprimentam, não falam nada, não fazem nada. Pessoas passivas. São os analíticos. Eles analisam tudo. A pessoa não trouxe a Bíblia hoje. A pessoa está sentada enquanto estamos adorando. O pastor não olhou para mim. O pastor não me abraçou hoje. O pastor nem perguntou se eu estava feliz hoje. A pessoa dá um passo para trás no estágio da passividade. E quando ela dá um passo para trás, ela não faz nada. Mas ela começa a observar. E ela começa a potencializar e fazer crescer os problemas. Diga ao diabo, ele é astuto. Porque ele entra. Diga, porque ele entra. Ele fere o coração. Ele tira a pessoa do convívio social. Diga, ele tira a pessoa do convívio social. E depois torna ela um crítico. Eu estava só brincando, viu? Até mesmo porque é meu filho. Mas quando entra o estágio crítico, uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela rapidamente avança para o próximo estágio de se tornar crítica. Este é o estágio de observar e ampliar as falhas. Absalão começa a observar o seu pai e o reino de Israel, e ele começa a dizer: o rei Davi é velho, o rei Davi não tem mais força, o rei Davi não está fazendo nada, o rei Davi não cuida dos órfãos, das viúvas, o rei Davi não resolve os problemas. Na verdade, o que ele queria gritar para todo mundo ouvir é: ele não resolveu o problema da minha irmã. A ferida era essa. Muitas vezes uma pessoa doente, ela esconde a ferida, porque o diabo vai entrar na primeira ferida e vai fazendo outras. Então a pessoa parte para o quarto estágio, o estágio crítico. E do estágio crítico, ela vai se tornar o quinto estágio, diga, um político. Absalão, ele também tem um espírito independente. Ao invés de esperar o rei resolver, ele quis ir resolver. Ele matou um irmão. Diga, Absalão também tem o espírito independente. Ao invés de buscar o rei, ou esperar o rei resolver, ele resolveu com a sua própria espada, e ele matou um irmão. Vocês estão vendo que todos aqueles que têm um espírito independente são homicidas, e estão caminhando para a morte. Ele mata um irmão, ele vê um problema, ele é ofendido, ele fica doente, ele se torna passivo, ele se torna crítico, mas agora entra o estágio mais importante e mais difícil. Porque quando acontece isso na minha família, quando acontece isso no nosso meio, eu preciso tomar uma decisão. Diga, eu preciso tomar uma decisão. Quando eu ou alguém entra no estágio político. Porque no estágio político, o Absalão ele começa a ficar na porta do palácio. E isso me lembra a mensagem da pastora Carla. Lembram da conspiração na porta? Lembram da conspiração dentro do palácio? Eu não me preocupo com nada disso. Porque ou Deus é Deus e Deus cuida de mim e da minha casa, ou Deus não é Deus. Sempre o inimigo vai conspirar contra você e a sua casa, seja na porta ou seja dentro do palácio. Não se preocupe com isso. Sabe com o que eu me preocupo? Com a conspiração do bem, como a rainha Esther fez. Ela conspirou e preparou um banquete. Eu me preocupo só com isso. Eu vigio e eu oro. E eu sei que muitas vezes o inimigo está na porta e está dentro do palácio. Mas eu sei quem é o dono do palácio. Eu sei quem é o meu Deus. Você conhece o seu Deus? Então não fique sem dormir à noite, por causa dos vaidosos
e desleais. Durma em paz, porque você tem um Deus que cuida de você. Mas quando chega ao estágio crítico, o estágio político, Absalão ele começa a ficar na porta e as pessoas vão para conversar com o rei Davi. E o que o Absalão fala? O pastor não tem tempo para você. Não, desculpa. O rei Davi não tem tempo para você. Eu não tenho nada a ver com essa história. Estou contando a história de Davi. Quem quiser aprender alguma coisa, amém. Mas ele fala, o rei Davi não tem tempo para você. O rei Davi não tem tempo para te ouvir. O rei Davi, ele já está velho, fraco. Ele não consegue mais resolver os problemas. O rei Davi, ele abandonou o reino. E com isso ele começa, como um político, contaminar os outros e trazer pessoas para o seu partido. E aí daqui a pouco Absalão tem mais de 200 homens dizendo: o rei Davi é um fraco, o rei Davi é um frouxo, o rei Davi está velho e cansado, o rei Davi não pode mais ser rei, o rei Davi não tem tempo para cuidar das suas ovelhas, ele não tira mais a ovelha da boca do leão, ele não cuida mais das suas ovelhas, ele está velho, ele está fraco, ele está desleixado, ele perdeu a unção, ele não é mais rei, ele não cuida dos necessitados, do órfão. Ah, se eu fosse líder, viu? Se eu fosse líder eu ia te ajudar. Não é assim que os políticos fazem? Se você votar em mim, se você votar no meu partido, você não quer fazer parte do meu partido? É o estágio político. Nesse momento, algo tem que ser feito. Ou você dá ouvido a Absalão e uma pessoa doente, ou você dá ouvido à palavra de Deus. Diga, ou eu dou ouvido a Satanás, ou eu dou ouvido à palavra de Deus. E aí vem o sexto estágio, diga o estágio do engano. Este estágio, quando chega nesse estágio, desculpa a minha incredulidade como pastor, mas quando chega ao estágio do engano, é só por um milagre. Na minha simples opinião, é quase impossível acontecer uma mudança. Sabe por quê? Porque você fala, rapaz, você não está vendo? Respeita o seu pai, respeita a sua mãe, rapaz. Ele fala, eu estou certo, pastor. É o engano. A Bíblia diz que aquele que se levantar contra pai e mãe vai morrer. Mas ele está achando que vai ser abençoado. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, eu fiz uma reunião com uma pessoa que estava no espírito do engano já no estágio do engano. E ele chegou todo vaidoso e desleal. Eu quero saber hoje se eu estou certo ou se eu estou errado. Na minha opinião, né? Não estou falando Deus, a minha opinião, você está errado. Mas eu quero saber se eu estou certo ou errado. O que você acha? A pessoa está certa ou está errada? Você analisando tudo que ele falou, você está errado. E você? Errado. Mais de 10 pessoas falaram que ele estava errado, mas ele está certo. Por isso que eu estou falando, é muito difícil quando você deixa o inimigo entrar no seu coração e fazer morada no seu coração com um espírito independente, começa a maquinar, a conspirar e a matar, e começa todo o estágio, passo após passo, até chegar no estágio crítico, político e do engano. Se Deus aparecer para ele, ele vai falar, não, é um anjo do engano, eu estou certo e Deus está errado. Eu já vi muitas pessoas neste nível, e a única coisa que você pode falar é, Senhor, o Senhor já me usou várias vezes para ensiná-lo e corrigi-lo, mas só o Senhor é Deus Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Eu coloco nas tuas mãos, porque esta pessoa está a um passo de morrer. E esta pessoa, depois de mais de 10 pessoas dizendo que ele estava errado,
ele caiu feio. Muito feio. Graças a Deus, Deus é misericordioso e está se levantando. Mas chega o estágio do engano. Mas ainda não veio dizer que estava enganado. Ele ainda está certo. Ele está se levantando, mas ainda está certo. Diga, Deus é bom. Depois do estágio do engano, porque ele chega e diz: Davi não pode mais ser rei. Eu sou a melhor pessoa para ser o rei de Israel. Eu sou melhor do que Davi e eu sou melhor do que Salomão. Deus falou que é Salomão. Deus falou que é Davi e Salomão. Deus não falou que sou eu. Mas ele acha que é ele. É o estágio do engano. E ele levanta um grupo de 200 homens para lutarem contra o rei Davi e contra a família real. Chegamos no estágio 7. Diga, uma rebelião escancarada. Nesse estágio, porque lá no crítico e no político, ele formou um partido político, não foi isso? Para ser o rei de Israel. A Bíblia diz que, seguindo Absalão, sem saber o que estava acontecendo, mais de 200 homens seguiram Absalão, com simplicidade no seu coração, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu com eles? Pergunta, pastor, o que aconteceu com eles? Não pergunta porque, pastor, eu quero saber o que aconteceu com eles. Se você andar com uma pessoa doente, crítica e política, que está no estágio do engano, ainda que você seja muito simples, ainda que você não saiba o que está acontecendo, diga, esses 200 homens morreram, porque o final, diga, porque o fim de toda vaidade e deslealdade é a morte, e levar a sua própria família e todos aqueles que se envolveram, ainda que simples, ainda que não saibam de nada, é levá-los à morte. Estágio da rebelião escancarada. E o último estágio, até que enfim, o último estágio, a pena de morte. Diga, a pena de morte. Lembra que nós falamos de Joabe que matou Absalão? Que nós estamos vendo? Ainda que o rei, ainda que o pai não queira, ainda que o pai do rebelde não queira ver o seu filho morto, ainda que seja o presidente do Brasil, ainda que seja o presidente dos Estados Unidos, ainda que seja a maior autoridade da ONU, quando um filho entra no espírito independente e dá espaço para o inimigo ir levando e conduzindo no caminho da deslealdade, ele vai morrer. Qual é o pai que gostaria de ver um filho morrer? Qual é o pastor que gostaria de ver uma ovelha morta na boca dos leões que estão rugindo e buscando a quem tragar? Nenhum pai, nenhum líder. Davi não queria ver o seu filho, mas o seu filho entrou no espírito independente, cumpriu todos os estágios e foi morto. Eu vou um pouco mais longe. Ainda que Deus não quer, ainda que Deus não deseje a morte de ninguém, e nem de um rebelde, por causa dos princípios e da sua palavra, e da fidelidade de Deus, a sua palavra, este vaidoso e desleal vai morrer, vai ser lançado no fogo do inferno. É um caminho muito triste, mas é um caminho que muitos pais percorreram. Muitos pais veem os seus filhos entrando por esse caminho. Muitos filhos e muitas ovelhas seguindo os estágios, se achando inteligente, criativo, mais esperto, com um espírito independente, que na verdade é uma deslealdade, é vaidade e deslealdade.
Ele mata quem tiver que matar. Ele passa por cima, pisa na cabeça, puxa o tapete. Mas ele vai logo depois do espírito independente. Porque tudo que ele vai fazer começa a dar errado. Entrar as ofensas, a frustração, a mágoa. Vem a passividade, vem a crítica. Vem o estágio político, o engano, rebelião escancarada e a pena de morte. A Bíblia diz que até os animais vão se levantar contra os vaidosos e desleais. Em Provérbios diz que aqueles que não honram os seus pais, as aves do céu vão arrancar os seus olhos. Ele vai ficar cego espiritualmente. Ele vai entrar no estágio do engano, no estágio da rebelião escancarada. Quanto pai contra filho e filho contra pai. Mas o final de tudo isso é a pena de morte. Só uma reflexão. Deus irá divinamente remover e substituir esta pessoa por outro. O lugar desta pessoa será tomado por outro que é mais digno que ela. Ela será banida para a obscuridade e o esquecimento. Haverá uma maldição sobre ela e a sua família. Deixa eu trazer só um detalhe. Então se coloca de pé para nós encerrarmos. Mas você sabe quantas vezes, depois que Judas traiu Jesus, quantas vezes Jesus falou de Judas? Diga nenhuma. Porque ele é riscado do livro da vida, do reino dos céus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que esse processo começa com um espírito independente. Mas a raiz, aonde o inimigo habita, são nas feridas. Ele faz você ter um espírito independente, uma atitude independente, porque esta atitude independente vai abrir uma ferida no seu coração. E o diabo, ele gosta de sacrifício, ele gosta de sangue pisado, de pus, ele gosta de sangue das feridas. O diabo é nojento. Ele se alimenta de ofertas, de palavras lançadas, de críticas, de palavras malditas. Ele se alimenta de palavras contrárias. Ele se alimenta de feridas, de atitudes contrárias, de feridas. O diabo está no sangue. Da mesma forma que o sangue de Cristo nos lava e nos purifica e nos santifica. O diabo, ele está em uma ferida. Ele está em uma ferida, cutucando a ferida. Ele não deixa a ferida cicatrizar. Ele bebe desta ferida, deste pus. Ele bebe. Ele se alimenta. Ele se liga. Ele faz morada em um coração ferido. Deus quer te usar, irmão. Deus quer usar a nossa igreja, a igreja de Cristo. Mas quanta vaidade, deslealdade, quanto espírito independente. Deus fala, faz desse jeito. Você faz do outro e quebra a cara, e fica com o coração partido. Entra um demônio. Deus quer te usar. Deus quer te usar para ser uma bênção e um abençoador na sua casa. Deus quer te usar para ser uma bênção, um abençoador neste lugar, e para que todas as famílias sejam abençoadas por intermédio de você. Deus quer te usar com simplicidade e lealdade. Deus vai fazer com que tudo frutifique na sua vida.